abençoar. Assim nós cremos que é o Senhor que faz todas as coisas. Usa o teu filho como instrumento, vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Qual é o nosso horário? Aleluia. Liberdade do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus, feliz por estar juntamente com os irmãos nesta manhã e honrado por estar pela primeira vez aqui no bairro Ubatã, na igreja do Ubatã, nessa responsabilidade de falarmos do amor do Senhor, da gloriosa palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer o convite aos irmãos que fizeram o convite para que possamos estar aqui. Louvo a Deus pela vida do presbítero irmão Rabelo, o irmão Val, que está juntamente conosco e nos acompanhando até o devido local. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pelo corpo de obreiro desta igreja. Todos os irmãos hoje ofertaram ao Senhor o seu sacrifício. Percebi que os irmãos louvam ao Senhor bastante. O salmista fala que o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor está conosco, irmãos. Sem perca de tempo, eu peço que os irmãos abram comigo o livro do profeta Ezequiel, uma palavra que o Senhor colocara no meu coração. Quero compartilhar com a igreja, sendo objetivo diante daquilo que o Senhor Deus colocara no meu coração. Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Jesus. O Senhor Deus tem algo para nossas vidas nesta manhã. Deus seja louvado. Todos encontraram? Digam amém. Ezequiel, capítulo de número 37. Estarei lendo os 6 versículos, o primeiro capítulo até o verso de número 6. Amém? E veio sobre mim a mão do Senhor, e me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: ó filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu os disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar entre vós o meu espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estendereis pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Os irmãos possam se assentar, dando glória a Deus, na direção do Espírito Santo do Senhor, a qual o Senhor colocar esta palavra ao meu coração. Falei ao Senhor: fala conosco, Senhor. E quando o Senhor decide falar conosco, eu vejo que nesta manhã o Senhor Deus marca este horário, este tempo e esta hora, para falar com duas pessoas nesta manhã. Como assim, presbítero irmão Lindomar? O Senhor Deus, diante da tua soberania, da tua majestade, o Senhor Deus, Ele tem um cuidado e um zelo com a igreja, de uma forma específica. E quando nós falamos, nas minhas falas, eu apresentei que o Senhor Deus quisera falar com duas pessoas nesta manhã. A primeira pessoa que o Senhor Espírito Santo queira falar, sou eu, que estou ministrando esta palavra. A segunda pessoa que o Senhor Espírito Santo está falando,
é com você que está nesta manhã. Você rompeu algumas barreiras, você quebrou alguns protocolos, mas você chegou nesta manhã e ainda falou: Senhor, fala comigo. E o Senhor Deus irá falar, como já tem falado através dos louvores. Quantos acreditam nesta palavra, pode liberar um glória a Deus ao Senhor. Meus irmãos, esse texto é um texto citado, bem pregado pelos pregoeiros do Evangelho, pelos ministros da palavra. É um texto onde se trata acerca de um relato também escatológico. O Senhor Deus levanta o profeta Ezequiel em um período difícil. Nós vamos ver que após a morte do rei Salomão, os reinos se dividiram, reino norte e reino sul. Reino norte que representava Israel e reino sul que representava Judá. Embora todos esses estabeleceram em si, abandonaram os princípios do Senhor, banalizavam a lei e começaram a se inclinar diante de deuses baalinos. O povo de Israel, um povo escolhido, um povo eleito pelo Senhor. Tanto é que o salmista vai expressar que Israel é como a menina dos olhos do Senhor. Israel é a menina, aquela que Deus tem os cuidados e o zelo de Israel. Nós vamos ver que diante dos textos sagrados, nós vamos ver que por diversas vezes Israel, quando conhecera a lei, guardavam-se a lei, e embora passavam um período de bênção sobre Israel, mas Israel tinha decisões, Israel tinha opções de escolhas, e as suas escolhas traziam prejuízos. Israel, pastores, enquanto Israel estava debaixo das mãos do Senhor, enquanto Israel estava sob os cuidados do Senhor, o Senhor estava dando a Israel liberdade. O Senhor Deus estava dando a Israel posição e estatura. Deus estava dando a Israel a liberdade de adorar a Ele em plena comunhão. Mas Israel, embora estava em um período quando o Senhor levanta o profeta Ezequiel, o povo estava virando as costas para a lei. O povo de Israel estava banalizando a lei. E o Senhor ainda vai levantar homens e mulheres que ainda pregam o juízo e que ainda pregam a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, a igreja aquela que está preparando, a igreja do Senhor que está debaixo de uma grande promessa de estarmos juntamente com o Senhor nos céus da glória. Israel, nós vamos ver que Israel, a partir do capítulo de número 36, é uma Israel declinada. Nós vamos ver que Israel tinha sido saqueada pelos seus inimigos. Por quê? Porque deixou de guardar os princípios, deixou de guardar a lei, começaram a banalizar a lei. Então o Senhor Deus, Ele tem compromisso com o teu povo, mas o povo precisa também ter a concepção que nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Então o Senhor Deus olha para Israel mais uma vez no capítulo de número 36 e fala para Ezequiel: o povo estão banalizando, o povo estão passando por um declínio, e esse declínio se torna espiritual. Israel tem tudo, mas agora Israel está passando por uma fase difícil por causa das suas escolhas. Ó irmãos, eu quero dizer para mim e para você que as nossas escolhas, nós temos livre-arbítrio de escolhas e opções, e as nossas escolhas vão trazer alguns resultados para as nossas vidas. Eu estou pregando para alguém nesta manhã que pode ser que você tomou algumas decisões na sua vida, e essas decisões têm feito com que viesse sentir ou trazer algumas dores para a tua vida. Os irmãos, fiquem tranquilos, porque eu ministro aquilo que Deus colocara no meu coração. Coisa complicada é, pastores, homens de Deus, nós estamos em um período tão difícil, em um momento tão difícil, e às vezes sentimos dentro de nós um vazio. Às vezes nós passamos campanhas e campanhas e não conseguimos sequer se entregar aos pés do Senhor, não conseguimos sequer oferecer a Deus o que Paulo fala de sacrifício vivo,
de sacrifício santo e de sacrifício agradável ao Senhor. Nós possamos estar passando campanhas e campanhas, mas, irmão Lindomar, eu não consigo sequer mais sentir a presença do Espírito Santo. Irmão Lindomar, eu consigo mais chorar nos pés do Senhor. Irmão Lindomar, eu consigo falar em línguas estranhas. Eu quero dizer para você que o Senhor Deus, Ele fez uma aliança conosco, e esta aliança são decisões, são situações em nossas vidas que faz com que o Espírito Santo de Deus afaste de nós. Se bem verdade é, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, e Paulo confirma a igreja de Coríntios, dizendo que nós somos templos e que nós somos moradas do Espírito Santo. A igreja do Senhor é templo, a igreja do Senhor é morada do Espírito Santo. Você, meu irmão, eu quero dizer para você que você é templo e que você é morada do Espírito Santo. Para a alegria da igreja, eu quero dizer que o Senhor não veio visitar, mas o Senhor veio fazer morada. O Senhor nesta manhã me trouxe aqui para profetizar sobre a tua vida um novo renovo. O Senhor me trouxe aqui nesta manhã para profetizar na tua vida. Ontem vai ser novamente como ontem. Você vai voltar a sentir a essência do Espírito Santo sobre a tua vida. Ainda Deus me trouxe aqui para profetizar sobre a igreja do Abatã, sobre a igreja, os obreiros, um grande avivamento, um renovo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Quantos recebem esta palavra? Glória a Deus, aleluia. Então Israel perdeu a posição, Israel perdeu a postura por causa das suas escolhas. Para a alegria dos irmãos, eu quero dizer para a igreja com todo cuidado e muita reverência, que o nosso Deus, Ele conhece nós individualmente, conhece e sabe de tudo sobre nós. Para que os irmãos entendam o que nós estamos falando, o salmista, o Salmo 139, o verso de número 7, o salmista vai expressar dizendo: para onde fugirei-me da face do Senhor? Ou para onde eu esconderei dos olhos do Senhor? Se eu subir aos céus, tu estarás. Se descer aos céus, também lá eu vou estar. Eu quero dizer para você que Deus sabe do seu deitar, que Deus sabe do seu levantar. Mas fica tranquilo que eu vou voltar daqui mais vazio, mais cheio de Deus. Por quê? Porque eu vou entregar o que o Espírito Santo de Deus mandaram eu entregar para a tua vida nesta manhã. Você achou que seria só uma manhã, que seria só mais uma oração? Não, não, não. É amanhã que o Senhor Deus marcou o encontro e vai te restabelecer força, Ele dá virtude e vigor pelo poder da palavra. Eu não te conheço, mas Ele te conhece. Eu não sei quem você é, mas Ele sabe quem você é, sabe do seu deitar, sabe do seu levantar. Na bacana sebe. Mas o Senhor Deus, o propósito do Senhor, diante dos cuidados dele, diante dos cuidados do povo de Israel, ainda é de restabelecer, ainda é de restaurar. Duas decisões em nossas vidas traz alguns prejuízos. Quantos de nós já ouvimos a mensagem que Jeremias profetiza acerca de Judá? No capítulo de número 18 vai falar, quando o Senhor Deus chama o profeta Jeremias e fala: Jeremias, fala também para o povo de Judá, que representa também Israel. Fala para Judá que eu quero restabelecer, mas fala para Judá voltar a mim. Jeremias, por diversas vezes, em seus discursos, em suas mensagens, Jeremias chorava por quê? Porque Deus estava falando com o povo, e o povo endurecendo o seu coração. Embora às vezes o Senhor falava que este povo ouve de mau grado, este povo estão ouvindo a minha palavra e estão endurecendo os vossos corações, e não deixe que eu os cure. Eu quero dizer para a igreja do Senhor
assim como o profeta Ezequiel, assim como o profeta Jeremias. No capítulo 18, Jeremias falava, o Senhor Deus faz comparações para que o povo de Israel viesse a entender os seus propósitos e os seus desígnios sobre a nação. O Senhor no capítulo 18 vai falar para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro, desce, porque eu te farei entender, que eu farei você compreender os meus propósitos sobre a casa de Israel. Jeremias desce. No que ele desce, ele vê o propósito de Deus. O Senhor Deus está mudando o percurso aqui, e tem pessoas que estão passando por alguns processos na sua vida. Tem pessoas nesta manhã que está passando por algumas dificuldades na tua vida. Você pode ter tudo, pode ter um carro bom, pode ter um salário bom, mas o processo que você está passando, ela vem de decisões. Oh glória! E o Senhor Deus vai falar para o profeta Jeremias: Jeremias desce a casa do oleiro. Jeremias desce e contempla o quê? Contempla o oleiro e o vaso que estava em formação em suas mãos, que também representa a casa de Israel. A Bíblia vai dizer que o vaso estava na mão do oleiro, e olha o que acontece, irmão Lindomar: o vaso se quebrou. O que é que se quebrou? Existem algumas conjecturas de alguns mensageiros, de algumas interpretações que falam que Deus vai matar, que Deus vai quebrar o vaso, que Deus vai despedaçar. Deus não tem prazer em destruir aquilo que Ele mesmo construiu. Deus não tem prazer em destruir aquilo que está no centro da tua vontade. A Bíblia vai dizer que o vaso se quebrou. Fala de decisões. O vaso representa a casa de Israel, estava no centro da formação, estava nas mãos do oleiro, que representa o próprio Deus. Mas agora, pastores, a Bíblia vai dizer que o vaso se quebrou. O que faz vaso se quebrar são decisões. O que faz vaso se quebrar são decisões precipitadas. O que faz vaso se arrebentar é sair da direção de Deus. O que faz vaso se quebrar são decisões que se façam, se tomam sem nenhuma consulta ao nome do Senhor. Mas aí o vaso, a Bíblia vai dizer que o vaso, depois de quebrado, ele volta para as mãos do oleiro e volta a entender o propósito. Eu estou pregando para alguém nesta manhã que estava sobre os propósitos de Deus, estava sobre os desígnios de Deus, você estava sobre os cuidados de Deus, agora está passando por um processo, está doendo, está machucando, tá, mas são decisões que eu e você tomamos sem direcionar ao Senhor Deus. Por isso que no capítulo de número 4 de Jeremias, o Senhor vai falar para a nação de Judá: profetiza, ó Jeremias, e diz ao povo de Judá: assim diz o Senhor, voltai-vos, ó Israel, voltai-vos, ó Judá, a mim, e não andarão mais sem direção. Abandone os seus maus caminhos e direcione a mim. Voltai-vos ao Senhor, voltai-vos ao Senhor, diz o Senhor nesta manhã. Voltai-vos ao Senhor, voltai-vos ao centro do propósito de Deus, voltai-vos ao centro da vontade de Deus, e os propósitos e os desígnios de Deus irão se cumprir sobre a tua vida. Quantos estão entendendo esta mensagem? Quantos estão entendendo esta mensagem? Libera um glória a Deus, aleluia. Ezequiel, no capítulo de número 37, o Senhor Deus agora, mais uma vez, querendo restabelecer Israel, querendo restaurar Israel, o Senhor Deus pega o profeta Ezequiel e em espírito lhe faz passear no meio de um grande vale, oh glória, e este vale estava sequíssimo, este vale estava sem posição, este vale já tinha perdido
da postura. Que visão era essa, irmão Lindomar? A Bíblia vai dizer que o Senhor Deus pega o profeta Ezequiel e anda com ele em espírito. Os irmãos que são espiritual não vão ter dificuldade de entender o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Nesta manhã o Espírito Santo quer dizer para a tua igreja: eu quero restabelecer na tua vida um novo vigor, eu quero restabelecer sobre a tua vida uma nova força, uma nova virtude, através do meu Espírito. Evantor que récia, alemantor que eliminava sorquerégia, um tecante osnebe, levanta a tua mão, alar que reminova. Chegou o tempo de você viver os propósitos de Deus sobre a tua vida. Não é a prata e não é o ouro o que Deus tem para ti. A traça e o ferrugem não corrói, é eterno. Prepare para você viver os propósitos de Deus, para tu viver os projetos de Deus. Tu vai passar pelo processo. Começou o processo, é Deus colocando no centro da vontade dele. Vai ser do jeito dele, da forma dele, na hora dele. Deus vai colocar na bacandaraia. Deus está falando com a igreja nesta manhã. Oh, glória! O Senhor Deus leva o profeta Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, oh glória. E a Bíblia vai dizer que a pergunta que o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, tu está vendo o vale? Estou vendo o vale. Veja o vale, o que tem. Senhor, tem ossos secos. É coisa boa, irmãos, estarmos em uma vigília como essa e os louvores sendo ofertados ao Senhor, e nós sentimos a essência do Espírito Santo. Coisa boa é nós sermos cheios da presença, do poder, da autoridade de Deus. Deus está dando autoridade, Deus está dando poder para a tua vida. Tu vai ser diferente. Aonde tu passar, vai acontecer por poder da palavra. É o Espírito Santo querendo fazer, querendo restituir, querendo trazer de volta a essência do teu Espírito sobre a tua igreja. Oh glória! Então o Senhor Deus continua: Ezequiel, o que tu vê? Eu vejo um vale, Senhor, e estão sequíssimos. Os vales estavam cheios de ossos e estavam secos. E o Senhor Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, poderão estes ossos reviver? Poderão esses ossos terem vida? O profeta entende que ele não faz nada, e quem faz é ele, quem pode é ele, quem tem poder para restituir é ele, quem tem poder para tirar o câncer é ele, quem tem poder para curar e salvar é ele. Ele tem poder sobre tudo e todas as coisas. Se os irmãos derem liberdade à voz do Espírito Santo, o Senhor Deus, através do teu Espírito, vai curar, vai batizar, vai derramar a tua bênção sobre a tua igreja. Esta manhã vai ser diferente na tua vida. Quantos estão entendendo o que o Senhor Deus está falando conosco nesta manhã? E o Senhor pergunta ao profeta Ezequiel: porventura poderão esses ossos reviver? O profeta olha para o Senhor e fala: Senhor, tu o sabe. Senhor, é a tua vontade. O Senhor bendito é, bem feito é esta palavra, Ezequiel. Então profetiza. Lembra que o profeta pergunta e fala: reconhece a senhoria. Senhor, tu o sabe, tu é quem pode fazer. O Senhor Deus coloca o profeta, a qualidade de profeta, coloca ele como portador de tua voz. Então fala para o profeta: profetize, Ezequiel, profetize, e vai acontecer. Nós estamos passando por um período difícil em que nós estamos orando e apresentando a nossa nação. Por um outro lado, a feitiçaria, a macumbaria, neste mesmo horário, vários centros espíritas estão também em trabalhos, estão também trazendo as suas ofertas. Mas a palavra do Senhor Deus fala que o nosso Deus jamais perdeu uma guerra, que o nosso Deus, ele é general de guerra. Nosso Deus, ele é operando, não tem quem pode impedir. A igreja tem poder para profetizar sobre a nação. A igreja do Senhor tem poder para profetizar sobre o Brasil. O Brasil não vai ser entregue às mãos de Satanás, porque nós somos profeta, e somos nós que Deus quer usar. Deus
Deus quer fazer, mas nós somos portador da tua voz e temos que profetizar o grande avivamento sobre o Brasil, sobre a nação. Glória. Senhor, tu o sabe. Profetiza, Ezequiel. Você está pronto para viver o que Deus vai fazer na tua vida? Deus está levantando profetas aqui. Nós temos poder sobre as nossas bocas. Provérbios 6:17 vai dizer que a mesma palavra, ou a mesma boca que bendiz, é a que maldiz. Você vai prestar a boca para quem hoje? Tu vai profetizar o quê? Você vai profetizar na sua casa, na sua empresa, e vai acontecer. Você vai profetizar sobre a tua família, e vai acontecer. Tem poder a tua boca, tem poder as suas palavras. Prepare para você ser um canal de bênção nesses últimos dias sobre a nação. Prepare para você ser um canal de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Profetiza e acontecerá, diz o Senhor Jeová. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu estive por esses dias pregando em um congresso em São Matias, em Santa Fé. Hoje um culto tão gostoso aqui, uma manhã abençoada. E o Senhor não tem a forma, o jeito de trabalhar, as formas são dele. Um congresso, cheguei na igreja, a igreja estava cheia, não cabia. Houve um culto, um período de manhã, os irmãos sabem, os irmãos de Santa Fé, é uma cidade carente, um país carente. Eu falei, eu estava bem debilitado, eu tenho um problema respiratório, tenho um problema de bronquite. E prego que Deus cura e Deus cura. Cada propósito é um propósito. Eu preguei no período de manhã, lá os bolivianos. Eu cheguei no primeiro período, foi o dia inteiro de culto. Teve o período da manhã, o período da tarde e o período noturno. E a cidade seca, não tinha água para beber. Pouca água, e quando vinha, já vinha alguém tomando no gargalo, a expressão, a água. Quando chegava, você tinha que tomar, porque em Santa Fé, o declínio ali de água é muito forte. Eu cheguei de manhã, não tinha água para tomar banho, fiquei praticamente com a mesma roupa, trabalho missionário. Mas aquele povo estava sedento da palavra. Quando eu olhei para a igreja não cabia, e fizeram um culto debaixo de uma mangueira. Eita experiência! Pensa, irmão, nos bolivianos que ficaram de manhã, ficaram à tarde, não saíram do lugar, até o período noturno, todos sentados, como nós estamos aqui, ouvindo a palavra. Eu estava bem debilitado, cansado, e o Senhor Deus falou assim: tu és o sacrifício nesse lugar, e eu quero derramar das minhas bênçãos nesse lugar. E não estava na escala pregar para as crianças, eu tenho uma dificuldade, mas pregar para as crianças, e o Senhor Deus prega. Eu vou derramar do meu poder nesse lugar. Fui pregar o primeiro período para as crianças. Falei, estou livre, né? Já tinha 4 pregadores, à noite eu não vou pregar, tranquilo. Preguemos de manhã, irmãos. Pensa nos bolivianos, com as crianças. Começaram a chorar e começaram ali a ver um grande avivamento, o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Chegou o período da noite, eu estava bem debilitado. Lugar seco, o calor é muito forte. Estou debaixo de uma mangueira, quase 200 pessoas. Coisa muito bonita isso, né? Todos sentadinhos esperando a palavra do Senhor. Chegou no final, o pastor presidente, o pastor Francisco, falou: irmão Lindomar, eu senti no meu coração que o Senhor venha pregar agora à noite. Eu falei: pastor, eu estou bem debilitado. Ele falou assim: eu não posso retroceder à vontade do Senhor. Eu falei: eu prego. Somos aqui instrumentos do Senhor. Irmãos, ministremos a palavra do Senhor. O Senhor me deu uma mensagem muito bonita. E que experiências nós tivemos ali debaixo de uma mangueira. Um calor escaldante que estava. Passamos o dia todo praticamente sem tomar banho. Mas à noite tivemos a essência do poder do Espírito Santo de Deus derramando sobre aquele lugar.
Quando eu entreguei o microfone para o pastor, o horário que tinha me dado, eu achei que o culto ia terminar, o pastor começou outro culto. E a glória do Senhor envolveu o ambiente. Vidas foram salvas, pessoas saíram chorando. Línguas estranhas foram distribuídas naquele lugar e o nome do Senhor foi glorificado. Deus quer lhe dar novamente nesta manhã. Suas decisões têm trazido algum transtorno para a tua vida. Nós estamos enchendo de nós, esvaziando do Senhor. E o Senhor nesta manhã, Ele quer te dar uma experiência. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Se você sentir de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Senhor, poderão viver esses ossos? Tu o sabe. Ezequiel, profetiza. Profetiza. Houve um barulho muito grande, organização. Os ossos começaram a voltar ao lugar. Se tem organização, vai ter poder, vai ter unção. Primeiro o Senhor coloca os ossos no seu devido lugar. Os ossos vêm se colocando fases. Organização.